Olá, concurseiro, tudo bem? É um prazer estar com você aqui novamente, mais uma vez, para construirmos o conhecimento, gabaritarmos a sua prova de língua portuguesa e chegarmos aí ao tão sonhado sonho da vaga neste concurso público. Vem comigo porque hoje nós vamos trabalhar figuras de linguagem parte 2. Pois é, para o seu melhor conhecimento, tá? Para a sua melhor organização, dividimos as figuras de linguagens que são um pouco extensas aí, né, em figuras de linguagens parte 1, e agora nós vamos ver a parte 2, que compreende a figuras de palavras e figuras de pensamento. No primeiro momento, nós trabalhamos um pouquinho das figuras de linguagem parte 1, que falava sobre as figuras de construção, né? Elipse, zeugma, lembram dessas situações, né? O polissíndeto, a anáfora, o pleonasmo. Pois bem, esquece um pouco isso agora, me dá a mãozinha mais uma vez, porque agora a gente vai trabalhar figuras de palavras e figuras de pensamento, que envolvem aí um pouquinho sobre o sentido, tá? E sobre o significado das palavras dentro de um contexto frasal, tá bem? Então, me acompanha aí no slide e vamos junto. Seguinte, a nossa primeira figura de linguagem, tá, de palavras, é a metáfora. Muita gente, tá, confunde a metáfora com a figura de linguagem chamada de comparação, tá? Em que consiste a comparação, em que consiste a metáfora? Qual é a diferença entre uma figura de linguagem e outra? Olha só, a metáfora é a afirmação daquilo que não é verdade, também. Então, a gente vai dizer que a metáfora vai ser a afirmação, tá? Uma afirmação, vamos dizer aqui, tá? Uma afirmação irreal, imaginária, fictícia, tá bem? E nessa imaginação, nessa afirmação irreal, fictícia, tá, imaginária, nós vamos dizer que dentro dela, por mais que eu afirme de forma irreal, imaginária, existe também uma analogia, ou seja, existe uma comparação entre dois termos, tá? Só que essa comparação é uma comparação não explícita, então nós vamos dizer que é uma analogia não explícita também. E se ela é não explícita, isso quer dizer que, na verdade, vai ser uma comparação que a gente vai tentar entendê-la de forma subentendida, ok? Então, olha só esse texto. Mas ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. A rosa de Hiroshima, Vinícius de Moraes. Observe que em todo o texto existe uma comparação implícita entre dois elementos. Quem são eles? A rosa, tá? Ok? Até a que a gente chama de rosa de Hiroshima. Lembra daquelas cidades, né? Hiroshima e Nagasaki, as quais foram destruídas pela bomba atômica? Pois bem. Então, percebam que aqui eu estou querendo fazer uma analogia a essas duas coisas. A rosa, né, realmente, que eu chamo de flor, né, a flor a qual eu me refiro. E, de um outro lado, a minha outra referência é no que compete a rosa de Hiroshima, ou seja, a explosão da bomba atômica. Até porque, na imagem aqui pelo qual eu mostro, ó, em qual eu circulo aí, você pode perceber que a explosão, né, vista do ar, ela se assemelha a uma espécie de rosa, como se fosse uma espécie de flor, desabrochando. Então, a metáfora consiste nessa afirmação, tá? Nessa afirmação irreal, nessa comparação implícita, tá? Perdão, inclusive explícita não, comparação implícita, só retificando, comparação implícita acerca de quê? Acerca, seria uma comparação implícita acerca sobre dois elementos bem pontuados, tá? É uma analogia não explícita, que é o que a gente chama de implícita. Quando essa analogia ela é explícita, ela deixa de ser metáfora e passa a ser comparação. Ó, o que é a comparação? A comparação é a analogia.
E nessa analogia, gente, tá? Eu faço uma análise de dois elementos, tá bem? Dois elementos. E esses dois elementos precisam, na verdade, estar lado a lado. Eu não posso fazer uma comparação, uma analogia muito distante da realidade. Eu preciso fazer uma analogia, tenho que fazer uma analogia em que os dois elementos eles sejam compatíveis. Ou seja, por exemplo, eu não posso comparar, por exemplo, a educação do Brasil com a educação da Finlândia. Posso? Eu não posso comparar a educação do Brasil com a educação da Finlândia. Até porque são dois extremos totalmente diferentes. Mas eu posso comparar coisas que, na verdade, que estão no mesmo patamar. Situações que estão na mesma ideia, tá? Que estão, vamos dizer que, no mesmo raciocínio, na mesma linha de tempo, ok? E uma característica muito forte dentro da figura de linguagem de comparação é a presença de termos comparativos, tá? Ou seja, a presença de quê? De elementos comparativos. Como, por exemplo, ó, eu posso dizer igual a, menor que, tá? Então, tudo isso é elemento comparativo. Então, nesses elementos comparativos, quando dentro de uma comparação que eu utilizei dentro do texto, existem esses elementos explicitamente, eu deixo de ter uma metáfora e passo a ter agora uma comparação, que vai ser justamente uma analogia, tá bem? Então, olha só, Cecília Meirelles, em seu poema, dizia para a gente da seguinte forma: meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Então, olha só, tal qual, tá? Uma estrela ferida. Mas quem eu estou comparando a uma estrela ferida? O meu coração. Mas veja que aqui o tal qual é um elemento que comparativo. Vai ser aqui, na verdade, uma locução conjuntiva comparativa. Traz a ideia de analogia, de comparar um elemento ao outro, tá bem? A mesma coisa a gente tem naquela, né, canção renomada de Lulu Santos, quando ele diz que a vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito, né? Tudo que se vê não é igual ao que a gente, né? Enfim, então, essa canção muito renomada, ó, nesses versos, quando ele diz a vida vem em ondas como um mar, tá? Quem é que vem como um mar? A vida, tá? E quem é o termo que traz essa comparação, essa analogia? A palavra como, ok? Então veja que a comparação aqui, ela é, mais uma vez, bastante explícita. Diferentemente de quem? Diferentemente da metáfora, que é uma comparação totalmente implícita, tá? Uma comparação que não é tão clara, tá? Então, quando a comparação é clara, feita por esses termos comparativos, nós vamos dizer que se trata de uma figura de linguagem chamada de comparação. Tá bem? Então, não confunda metáfora com comparação, porque são coisas bastante distintas. Uma outra figura de linguagem que traz a ideia, tá, de palavras, de pensamentos, é a metonímia, que para muitos gramáticos é chamado de sinédoque, tá? Metonímia ou sinédoque é a mesma coisa que substituição, tá? Então, coloque na mente da seguinte maneira: do que se trata substituição, tá? Do que se trata a metonímia? A metonímia é a figura de linguagem que fala sobre substituição. A substituição de quê? Sempre na metonímia nós vamos encontrar a substituição de um termo por outro, tá? Substituição, vou até colocar aqui de ladinho, ó, de um termo por outro de sentidos ou sentido equivalente. Tá bem? Então, a substituição, a troca de um elemento por outro de sentidos equivalentes, nós chamamos de quê? Nós chamamos de metonímia. Tá bem? Então, quando eu digo aqui, ó, o Bento caiu como um touro no terreiro e o médico veio de Chevrolet trazendo o prognóstico.
Ó, o Bento caiu num touro como um touro no terreiro. Ok? Tranquilo, né? E o médico veio de Chevrolet. Quando eu digo que o médico veio de Chevrolet, né? Ó, veio de Chevrolet, gente? Como assim? Veio de Chevrolet? Não seria mais fácil dizermos que o médico veio de carro, não? Né? Ao invés de dizer que veio de Chevrolet, acho que ele veio de carro, né? Então, vejo que Chevrolet é um nome de uma marca de um carro. Então, eu substituí aqui, ó, nitidamente, Chevrolet por carro. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma metonímia, uma relação metonímica. Por que metonímica? Porque houve a substituição de um termo por outro de sentidos equivalentes. Então, eu chamo de metonímia. Tá bem? Só que a metonímia não para por aqui. Eu tenho o que eu chamo de casos de metonímia. Em que consistem esses casos de metonímia? Os casos de metonímia são momentos, tá, em que vão ocorrer a metonímia, tá? E esses momentos precisam ser extremamente respeitados, porque a metonímia não vai acontecer de todas as formas. Existem momentos em que existe realmente uma metonímia assídua. Então, por exemplo, quando eu digo a parte no lugar do todo é um tipo de metonímia? É sim. Ó, olha só aqui na tirinha. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu, né? Aí o Chico responde assim: o meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Ó, meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, ou seja, um boi inteiro. Não só a cabeça, mas ele tá inteirinho. Então eu tenho uma relação metonímica, eu substituir a parte no lugar de um todo, ok? É como se eu dissesse, ó, se eu escrevesse assim para você e dissesse os sem teto estão em manifestação na prefeitura. Ó, os sem teto aqui, perceba que, ó, quando eu digo que os sem teto estão em manifestação na prefeitura, os sem teto eles representam uma parte de um todo, ou seja, eles são uma parte nossa, uma parte do povo brasileiro, uma parte da população daquela cidade. Então trata-se de quê? De um caso de metonímia também, ou seja, a parte pelo todo, tá bem? Outros casos de metonímia. O nome do autor no nome do lugar da obra, né? Esse é bem conhecido. Ao invés de usar o nome da obra, a gente pode usar o nome do autor e vice-versa, né? Adoro ler Cecília Meirelles nas minhas horas vagas. Você não lê Cecília Meirelles. O que é que você lê? Você não lê Cecília Meirelles. Você lê o quê, gente? Você lê, ó, a obra de Cecília Meirelles. Então, aqui você precisa colocar por o nome da obra de Cecília Meirelles, tá? Mas as duas formas são aceitas, as duas formas são certas, Elias? Sim, as duas formas estão certas, não tem problema nenhum, ok? Então, adoro ler Cecília Meirelles é a mesma coisa que dizer adoro ler a obra tal de Cecília Meirelles, ok? Não esqueça, perdão. Item C, vamos lá. Caso C, a marca no lugar do produto. É um outro caso de metonímia? Com certeza. Quantas marcas no cotidiano nós não falamos ao invés de falar o nome do produto realmente? Né, ó, para dar alumínio, brilho em alumínio, Vera usa Bombril. É Bombril mesmo ou é esponja de aço? Né? Eu acho que não é Bombril. O nome correto, científico, né, é esponja de aço. Tá? Esponja de aço. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar para a canetinha. Agora, isso. O nome correto é esponja de aço. O nome certo não é Bombril, ok? O nome certo é esponja de aço. Então, assim, Vera usa Bombril, é muito comum encontrarmos no cotidiano, tá? Assim como outros produtos por aí, fora, etc. D. O continente no lugar do conteúdo. É como se eu tivesse a ideia macro e a ideia micro dentro. Ou seja, duas ideias bastante pertinentes, tá bem?
Então, continente no lugar do conteúdo. Até os pratos mais simples ficam com outro sabor, tá? Outro sabor, quando você usa a receita certa. Os pratos mais simples, é como se eu dissesse, ó, o prato, a receita qual seria? Vamos pensar que a receita seria o nosso famoso cuscuz, né? É um prato. Então, eu teria o continente no lugar do conteúdo. Um outro caso de metonímia é o efeito no lugar da causa. Tá? O efeito, gente, é a consequência, tá? Tratem a ideia de efeito sempre como a ideia pertinente da consequência daquele fato, ok? Então, respeite meus cabelos brancos. Você não respeita os cabelos brancos. Perceba que o cabelo branco, tá? Os cabelos brancos é o efeito. Mas qual é a causa dos cabelos brancos? É a velhice, tá bem? A velhice é a causa dos cabelos brancos. Então, cuidado. O abstrato no lugar do concreto. O abstrato no lugar do concreto? Mesma coisa. Quando eu digo que o amor é cego, quem é cego? É o amor? Não. Cego é você, né? A pessoa que, na verdade, aí não compreende. Cego é o indivíduo. Cego é a pessoa, o humano, né? Mas o amor é um abstrato. O amor não é cego em coisa nenhuma, tá bem? Cego somos nós. Então, abstrato no lugar do concreto. O amor é cego. O amor não é cego, tá bem? Sou alérgico a cigarro. Você não é alérgico a cigarro. Você é alérgico a quê? A fumaça que o cigarro proporciona. Você é alérgico à nicotina, tá? Mas não ao cigarro. O cigarro é o nome da situação. Não, não é, tá bem? Então, toda vez que você substitui um termo por outro, de sentido equivalente dentro do texto, você está causando uma relação metonímica, ok? Ou seja, uma relação de substituição de sentidos de termos equivalentes, termos que têm a mesma ideologia, tá bem? Antonomásia ou perífrase. Em que consiste essa figura de linguagem? Primeiro que ela tem dois nomezinhos. Você pode chamá-la como antonomásia, tá? Ou pode chamá-la como perífrase. Antonomásia ou perífrase é a mesma coisa que o reconhecimento, tá? Ó, é o reconhecimento de duas formas daquela pessoa, daquele lugar, daquela situação. Então, quando eu digo que o maior estádio do mundo, ó, eu posso conhecer ele como Maracanã, mas eu também posso conhecê-lo como o quê? O maior estádio do mundo. Os quatro rapazes de Liverpool, os Beatles, tanto faz. Os quatro rapazes ou os Beatles. A cidade eterna, quem é ela? Roma. A cidade maravilhosa, quem é a cidade maravilhosa? Rio de Janeiro, tá? E assim por diante. Então, antonomásia ou perífrase é o reconhecimento de duas formas, ok? De forma incorreta. Então, incorreta, na verdade, vamos dizer assim, né? Nós temos o ofício, né? Aquilo que é oficial e aquilo que a gente vai dizer que é oficioso, que é o conceito, por exemplo, que é popular, ok? Mas as duas formas, elas existem. Então, todo mundo tem aquela pessoa que quando a gente chega um carteiro, né, e pergunta, onde é a casa do Severino, João, etc. E a gente faz, não conheço essa pessoa. Mas se falarem pra gente o apelido dela, a gente vai reconhecer na hora quem é esta pessoa, né? Então isso é uma antonomásia ou chamada de perífrase também, tá? Outra figura muito importante é a catacrese, tá? A catacrese, diferentemente da antonomásia ou perífrase, é a definição, tá? É a definição incorreta de contextos, de coisas, tá? Etc. A gente tenta muitas vezes definir as coisas, tá? A partir do momento que a gente se propõe, né? Por exemplo, dizendo que, ó, eu quero o pé da serra, né?
E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para você, para dizer a você, acesse aqui os links na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material aqui que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Coisas, tá? Etc. A gente tenta muitas vezes definir as coisas, tá? A partir do momento que a gente se propõe, né? Por exemplo, dizendo que, ó, eu quero o pé da serra, né? Ó, tu mora no pé da serra. Não, ninguém mora no pé da serra. A serra não tem pé. Tem boca do estambo, né? Boca do estômago. Ou as pessoas falam, por exemplo, braço do sofá, né? O sofá não tem braço. Então, isso é uma definição incorreta das situações. Isso é uma catacrese. Agora, esse fenômeno linguístico, ele vai deixar de existir? Não. Ele vai continuar existindo. Agora, o que é que acontece? Eu preciso reconhecer e saber do nome popular que ele possui e do nome verdadeiro, do nome científico, vamos dizer assim, tá? Então, quando eu digo aqui, ó, o pé da mesa estava quebrado, a mesa não tem pé. Você vai dizer que seria o quê? O suporte da mesa estava quebrado. Ou, não deixe de colocar os dentes de alho. Gente, alho não tem dente, ok? Dente de alho não. Não deixe de colocar os fragmentos de alho, tá? Os fragmentos, as partículas de alho, tá? As partículas de alho, os fragmentos, os pedaços de alho dentro da comida. Mas, pelo amor de Deus, minha gente, tá? Não diga por aí afora são os dentes de alho. Então, a catacrese vai ser justamente a definição incorreta de contextos de que nós criamos. Por exemplo, asa da xícara. Tá? Asa da xícara. Gente, a xícara não tem asa, pelo amor de Deus. A xícara tem suporte. A xícara tem pegador, tá? O pegador da xícara. Onde é que eu pego a xícara? Quando eu coloco o dedinho ali, não é? Né? Para fixar, para segurar. E aí a gente poder tomar aquele cappuccino, aquele agradável café. Sinestesia. E aí? Olha, existe uma escola literária que é fã da sinestesia, que é, tá? Se não falha a memória, é o simbolismo. É isso mesmo, simbolismo. Aos professores de literatura aí, tá? Ó, o simbolismo, se não falha a memória, eu acredito que seja ela. Mas que não convém pra gente, a gente não nos interessa. É só a nível de curiosidade mesmo que eu tô falando isso para você. Mas o que é que vai ser a sinestesia? A sinestesia é isso aqui, ó. É a mistura de sensações. Tá? Mistura de sensações. Então, a sinestesia é quando eu misturo as sensações, os sentidos, tá? Quem são os nossos 5 sentidos? Tato, olfato, paladar, visão e o quê? Audição. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, quando eu misturo duas situações como essas dentro de um texto, ok? Eu tenho o que eu chamo de sinestesia. Olha só. Os carinhos de Godofredo não tinham mais o gosto dos primeiros tempos. Opa! Como assim? Carinhos? Gosto? Carinho a gente sente pelo quê? Pelo toque, né? Pelo tato, normalmente. Normalmente é pelo tato. E o gosto? É pelo quê? É pelo paladar. Então veja que eu misturei aqui dois sentidos, tá? Duas sensações. Então eu tenho o quê? Uma sinestesia. Despertar a um grito áspero. Vira de perto a realidade. Grito, audição, ok? Áspero, tato. O que é que eu tenho aqui? Mistura de quê, gente? Mistura de sensações. Mistura de sentidos. Então, qual é a figura de linguagem que corresponde a isso?
a essa mistura de sensações, a essa mistura de sentidos? A sinestesia, tá? Não corra para outra alternativa que não seja a sinestesia, que sempre será ela nessa mistura de sentidos e sensações. Aliteração, assonância. São duas figuras de linguagem que envolvem o aspecto sonoro, tá? Então, o aspecto sonoro é muito presente aqui dentro. Na verdade, é ele que distingue, é ele que diferencia a aliteração da assonância, ok? A gente vai dizer que a assonância é a repetição do som vogal e a aliteração a gente vai dizer que vai ser a repetição de um som consoante, ok? Som vogal, som consoante. Então, dentro de textos poéticos é muito comum acontecer esses recursos. Então, toda vez que eu repito demasiadamente um som de consoante, ou toda vez que eu repito demasiadamente o som de vogal, eu tenho uma aliteração e tenho uma assonância. São duas, na verdade, aí, né, figuras de linguagem que trabalham com isso. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem nunca, né, falou esse trava-língua por aí afora? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha que som chato, né? O som da consoante R. O pato pateta pitou o caneco. O pato pateta pitou. Né? O pato pateta pitou. É p. O som ele é repetido, que é o som da consoante P. Ok? Chato também. Já quando eu tenho a repetição de sons vogais, eu tenho uma assonância. Então, juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei e me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, tá? Veja que eu tenho ei, e esse som é o quê? Esse som é som vogal. Então, se eu repito sons de consoantes dentro do texto, eu tenho uma aliteração. Se eu repito sons de vogais dentro do texto, eu tenho uma assonância. Nunca esqueça. Aliteração, consoante. Assonância, vogal. Ok? Não esqueça. Saindo das figuras de palavras, a gente chega agora nas figuras de pensamento. E aí, dentre as figuras de pensamento, que são minúsculas, tá, gente? É um grupo muito pequeno, tá? A gente chega nas antíteses, tá? O que são as antíteses? Essa é uma figura bastante conhecida, tá? As antíteses falam sobre o quê? Sobre palavras de sentidos, o quê? Palavras de sentidos opostos. Tá? Cuidado. Palavras de sentidos opostos. Se for ideias opostas, tá? Ideia é realmente algo bem maior, é a situação macro, então eu vou chamar de paradoxo, ok? Paradoxo é a mesma coisa que o quê? Paradoxo é ideias opostas. Antítese é a mesma coisa que o quê? Antítese é a mesma coisa que palavras de sentidos opostos, mas na mesma direção, tá? No mesmo plano, na mesma oração. Eu careço que o bom seja bom e o ruim, ruim. Ó, então eu tenho bom, ruim. Bem? Vamos lá, continuando. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Olha aí, preto e branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Ok? Então, perceba que eu tenho sempre aí contradições, ó. Bom, ruim, preto, branco, feio, bonito, alegria e tristeza. Tá bem? Então, eu tenho aqui situações, ok? As quais me configuram essa característica, tá? De palavras de sentidos opostos em um mesmo plano, tá? De unidade temática, chamada de quê? Antítese. Tá bem? Já vamos dizer aqui, a ideia macro da antítese, ela é chamada de paradoxo, tá? Por quê? Paradoxo vai conter o quê? A ideia contrária, gente, tá?
Não confunda. As ideias contrárias, tá? As ideias contrárias são chamadas de quê? Paradoxo. Por isso que, inclusive, quando aquele seu amigo, aquela sua amiga muda de ideia muito rápido, né? Aí você diz assim, poxa, você é uma pessoa meio que paradoxal. Eu digo que você é uma pessoa meio paradoxal, eu estou dizendo que o quê? Que você tem ideias contrárias, ideias opostas. Então, olha, é ferida que dói e não se sente. Ó, ferida que dói e não se sente. Como assim, dói e não se sente, né? O para sempre, sempre acaba, tá? Foi isso que cantou lá em Legião Urbana. Aí, inclusive, Cassiela também regravou e diz assim, e o para sempre, sempre acaba... Não, vou parar, gente. Percebeu que já em toda minha aula tem alguma coisinha para se cantar, né? Porque o meu sonho era ser um grande cantor, mas não deu, não tornei professor. Mas vamos lá. Brincadeira, gente. Mas ó, o para sempre sempre acaba. Se é para sempre, não acaba, né? Então não tem como. Tá? Então, uma ideia paradoxal. Um paradoxo. A explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Como criatura de Deus? Como é que você está cego e vê? Como é que você arranca os olhos, né, e vê? Não dá, né? Então, Carlos Drummond de Andrade, também? Então, a ideia de ser paradoxal, de ser paradoxo, é a ideia de ser ideias contrárias, tá? Então, é uma figura de linguagem macro, ou seja, que vai trabalhar com a ideia maior, diferentemente da antítese, que vai trabalhar com uma ideia bem menor, que é apenas a palavra de sentido contrário na mesma oração. Já o paradoxo, não. O paradoxo vai trabalhar com ideias contrárias, ou seja, se são ideias, são situações bem macro. Eufemismo. Gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você levar para a sua vida. Use demasiadamente eufemismos dentro do seu cotidiano. Eu acho que o mundo seria muito melhor se nós parássemos de sermos tão agressivos e usássemos diversos eufemismos, né? O que é esse eufemismo, gente? Tanto eu estou falando aqui agora. É a suavização, tá? É a suavização das ideias. Chamem de eufemismo a suavização das ideias. Quantas vezes nós queríamos dizer algo um pouco mais áspero para alguém, né, mais forte, e a gente respirou, tentou procurar outras palavras que a gente dissesse a mesma coisa, mas de uma forma menos intensa, tá? Então, isso é fazer eufemismo. 10 anos se passaram, cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Ó, olha que lastimável aqui, ó. E os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Ou seja, a mãe dessa pessoa, né, ela morreu, né? Ela faleceu. Então, em situações como notícias de morte, por exemplo, a gente não sabe fazer isso, né? Então, vamos suavizar as ideias, né, antes de, na verdade, expô-las oralmente. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Bastante eufêmica, né? Essa imagem aqui, gente, ó. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, né? Vejo que ela procurou essa estratégia aí para se sair dessa situação. Ela não é fofoqueira, ela tem um outro nome, gente. Ela foi eufêmica. Mas não deixa de ter aqui uma figura de linguagem que é essa de eufemismo, tá? A qual se difere, por exemplo, da hipérbole. Enquanto o eufemismo suaviza as ideias, tranquiliza a situação, a hipérbole ela vai trazer o que a gente chama de um exagero, tá? Um exagero de linguagem. Não há outra justificativa. Exagero, aumento interdimensional dessa linguagem é o que eu chamo de quê? Hipérbole, tá bem? Então, ó, lembra daquela canção de Raul Seixas? Eu nasci, o quê? Há 10 mil anos atrás. Olha aqui. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, quando eu digo, eu nasci há 10 mil anos atrás, e como é que você está vivo? Só Jesus Cristo, né, gente? Então, assim,
Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu acho que talvez ele exagerou aqui na contagem dos anos. A mesma coisa acontece com Exagerado, né, de Cazuza, canção também bastante consagrada no meio brasileiro, quando ele diz que amor da minha vida, daqui até a eternidade. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Vejam, daqui até a eternidade, que amor é esse aí? Né? Que esquisito, mas tudo bem. Pode existir, né? Mas eu acho que ele está exagerando um pouco aqui na linguagem. Nós não somos eternos. Deus é eterno, né? Vamos dizer assim, tá? Mas nós não somos. Então, né? Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada. E trago 1000 rosas roubadas. Gente, 1000 rosas roubadas, você leva para alguém? Você não leva, né? Para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. E aí o refrão, como todo mundo sabe, que é exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Ele confirma no refrão, na verdade, aquilo que ele traz nos versos. Esse exagero, essa abundância da linguagem aí, bastante hiperbólica. Não sabe aquele seu amigo que, na verdade, fala... aumenta sempre, a fofoqueira que está lá na rua, né? Que aumenta sempre um dedinho de prosa. Ela é uma pessoa, ele é também uma pessoa hiperbólico, também, porque faz uso da figura de linguagem chamada de hipérbole. Prosopopeia ou personificação, gente. Olha, essa é uma figura de linguagem, tá? Queridinha também, ok? Dos concursos públicos. E em que consiste essa figura de linguagem? O nome prosopopeia, né, e personificação vem lá do latim, prosopopeia, imitação, né, ação. Então, a prosopopeia ou personificação vai ser justamente a atribuição de ações a seres inanimados ou que, na verdade, não possuem desempenhar aquela ação. Por exemplo, há seres que têm vida, mas não conseguem desempenhar determinada ação, porque há uma limitação. E há seres que nem têm vida e a gente atribui ações àquele ser. Por exemplo, se eu digo que, sei lá, a cadeira, né, se eu digo para a criança, olha, a sua cadeira andou a sala inteira. E aí eu te pergunto, cadeira anda? Cadeira não anda. Quem é que anda? Quem anda é quem? Um adulto, né? Uma pessoa, na verdade, aí, de fato, carne e osso. Ou outro ser vivo que tenha a possibilidade de andar. Então, a cadeira não anda, gente. Então, quando eu digo que a cadeira andou a sala inteira, eu estou atribuindo a ação à cadeira, a qual ela não consegue desempenhar. Então, eu tenho uma personificação, ou também chamada de quê? Prosopopeia, tá bem? Olha só. Mas a vila ainda é demasiado rural. Falta ali a geometria dos espaços arrumados. As casas de cimento estão em ruínas, exaustas de tanto abandono. E eu te pergunto, quem é que está exausta, gente? As casas. Quem é que pode estar exausto? Um ser humano, não é isso? Mas a casa pode estar exausta? É claro que não. Então, personificação ou prosopopeia. E as borboletas sem voz dançavam assim veludosamente. As borboletas dançavam? As borboletas podem dançar? Eu acho que não. Quem é que pode dançar? O ser humano. Tá? Então, atribuição de ações a seres que têm vida e não podem desempenhar aquela ação, ou atribuição de ações a seres que não têm vida, eu chamo isso de quê? Eu chamo isso de prosopopeia ou personificação. Tá bem? Não esqueça. E para finalizarmos a aula número 2 de figuras de linguagem, nós temos a última figura de linguagem, que é a ironia, tá? Essa aqui, meu Deus do céu, quem nunca, né? Quem nunca utilizou a ironia aí na vida em alguma situação frasal? Ironia é trazer a ideia da inversão, né? É você, na verdade, fazer uma crítica através do processo de inversão que nós temos. Por exemplo, a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Ela era mestra?
Quer dizer que tem um mestrado para judiar de crianças, é? Eu não sabia. Se você sabe, também não tem problema. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Então, eu quero dizer que o quê, gente? Ela me amou enquanto tinha dinheiro, né? Ó, 15 meses, olha o tempo que durou o relacionamento. Com o quê? 11 contos de réis. Tá bem? Então, quem diz isso? Machado de Assis. E aí, o que é que acontece? Nas duas situações, os autores, tanto Monteiro Lobato quanto Machado de Assis, eles estão sendo irônicos, né, ao escrever isso. Quando você, por exemplo, chegasse para alguém e dissesse: ah, você está tão bonitinha hoje, está tão lindinho hoje, talvez aquela pessoa não esteja, né? E assim por diante. Pois bem, queridos, essas foram, né, as nossas aí figuras de linguagem para o melhor rendimento, o melhor conhecimento de vocês. Dividi as figuras em dois grupos, né? Na parte 1 e na parte 2. São 2 aulas de figuras de linguagem. Espero que você tenha aí se deliciado nas figuras de linguagem, nessas outras formas de nós usarmos o nosso vocabulário, a nossa expressividade, tá? No nosso cotidiano ou por aí afora em textos literários. E com certeza vai ser mais uma questão gabaritadíssima. Porque quem está com dimensão Pro Cursos, ó, é só sucesso. Então, aguardo você numa próxima aula de língua portuguesa, juntos, para gabaritarmos e fecharmos a sua prova. Um forte abraço, tá? Um abraço apertado de cada um de vocês aí. E ó, tchau, tchau. Tamo junto.